Boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva de imprensa online do Governo de Pernambuco, em parceria com a Prefeitura do Recife. Hoje contaremos com a presença do secretário estadual de Saúde, André Longo, do secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia, do intérprete de Libra, Marcos Vinícius, e também do secretário estadual de Cultura, Gilberto Freire Neto, que tem um informe a fazer. Meus prezados amigos, boa tarde. Gostaria de agradecer primeiramente aos meus colegas secretários aqui presentes pela oportunidade de dividir nessa mesa, me dirigir aos profissionais de cultura em Pernambuco em um momento tão complexo. Diante de tantas dúvidas sobre o nosso futuro próximo, gostaria de informar-lhes que a Secretaria de Cultura e a Fundarp, seguindo determinação do governador Paulo Câmara, iniciam hoje o pagamento das despesas contratadas no ciclo carnavalesco. Esse ciclo de pagamentos deverá ser realizado até o próximo dia 30 de maio, beneficiando músicos, bandas, grupos culturais, artistas e técnicos envolvidos no carnaval, impactando economicamente milhares de pessoas. Trata-se de um esforço conjugado no momento de grande impacto econômico ocasionado pela paralisação das atividades culturais no mundo. A Secretaria de Cultura, compreendendo a complexidade do momento, está centrada na manutenção das políticas culturais vigentes e no grande esforço pela manutenção das atividades culturais possíveis, sempre dialogando com as instâncias representativas dos diversos segmentos. Muito obrigado. O secretário Gilberto Freire Neto vai ter que deixar a mesa para resolver outros compromissos e agora o secretário de Saúde, André Longo, vai iniciar com os números do dia e em seguida partiremos para as perguntas dos jornalistas. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde, doutor Jailson, boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Nesta terça-feira, nós confirmamos mais de 218 casos da Covid-19 em Pernambuco, assim, já são 2.908 casos. Desse total de casos, 2.101 estão em isolamento domiciliar e 447 encontram-se internados, sendo 76 em leitos de UTI e 371 em leitos de enfermaria. Vamos precisar fazer uma explicação mais detalhada sobre esse dado, já que ontem nós percebemos o surgimento de uma falsa polêmica nas redes de informação, e acho que é importante a gente esclarecer melhor esse dado. Primeiro, dizer que esse número ele diz respeito apenas aos casos já confirmados da Covid-19. Então, quando a gente fala de 76 estão em UTIs, a gente está se referindo, nesse momento, especificamente àqueles casos que têm diagnóstico confirmado, e nós estamos nos referindo a pacientes que foram atendidos na rede pública, mas também na rede privada. Ou seja, esses 76 pacientes estão tanto na rede de leitos do Sistema Único de Saúde, quanto em leitos da rede privada. O dado da ocupação de leitos, quando a gente se refere aos 99% que nós anunciamos desde o dia de ontem, nós estamos falando do conjunto de pacientes que encontram-se internados nas UTIs da rede pública, SUS, e rede privada, SUS também, mas que não se referem especificamente àqueles casos confirmados apenas aos casos confirmados da Covid-19. É fato que existe um diagnóstico sindrômico chamado Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é a forma de apresentação desses casos nas emergências, nas nossas portas de entrada. E, muitas vezes, esses doentes que são suspeitos de Covid-19, eles precisam se internar nas nossas UTIs. Então, quando a gente está falando de 99% de ocupação de leitos de UTI, nós estamos falando do amplo espectro de CIRAGs, quadros de síndrome respiratória aguda grave, nos quais, a gente já explicou outras vezes, mas é importante dizer, estão os casos confirmados de Covid-19, mas também estão outros quadros respiratórios que podem também levar a síndrome respiratória aguda grave, como outros vírus, bactérias e mesmo outros casos que ainda vão ter o diagnóstico de Covid-19.
Então é muito importante que todos entendam que, muitas vezes, na admissão desses doentes nas nossas UTIs públicas ou conveniadas ao Sistema Único de Saúde, nós ainda não dispomos do diagnóstico de Covid-19, mas nós temos só o diagnóstico sindrômico, síndrome respiratória aguda grave. Essas síndromes respiratórias agudas graves, elas mais que quadruplicaram neste ano de 2020, nas mesmas semanas epidemiológicas, quando comparadas a 2019, aquelas mesmas semanas de 2019. E nós temos percebido um grande fluxo desses pacientes em nossas unidades de emergência, neste momento em particular, na capital e na região metropolitana do Recife. Então é muito importante que a gente entenda bem que, quando a gente fala da ocupação de 99%, nós estamos nos referindo a casos confirmados e casos suspeitos da Covid-19, para que a gente possa evitar a propagação de informações inverídicas, inadequadas ou mal interpretadas, às vezes até com alguma maldade. Então, nós temos procurado, né, trabalhar com o máximo de transparência. Né? Essa tem sido, inclusive, reconhecida por outros órgãos independentes, né, como é de conhecimento de todos, que desde o primeiro levantamento da OKBR, Pernambuco se mantém como primeiro lugar no ranking e como um nível considerado alto de transparência entre os 26 estados brasileiros, quando também avaliados o Distrito Federal e a União. Também foram confirmadas laboratorialmente nessa terça-feira 26 novas mortes, sendo 16 homens e 10 mulheres, com idades entre 20 e 91 anos. Estas pessoas faleceram entre os dias 15 e 20 de abril. 14 delas apresentavam alguma doença pré-existente, que a gente também chama de comorbidades, 10 estão em investigação pelos municípios e outras 2 não tinham relatos de comorbidades associadas em suas fichas de notificação. Com isso, o Estado totaliza 260 mortes pela Covid-19. Com relação à testagem dos profissionais de saúde, que é um compromisso da Secretaria Estadual de Saúde, que foi o primeiro estado a ter um protocolo de testagem e afastamento desses profissionais, Pernambuco soma até agora 1.064 casos confirmados e 725 casos descartados. Mais uma vez, reforços, para que não surjam dúvidas, essas testagens abrangem os profissionais de todas as unidades de saúde, sejam da rede pública estadual, da rede pública municipal ou da rede privada, ou muitas vezes o profissional atua em mais de uma dessas redes. Hoje, também visitei, de importante, ao lado do governador Paulo Câmara, as novas instalações da nossa Central de Regulação de Leitos, que está sendo montada no Centro de Convenções e que deve começar a funcionar na próxima quinta-feira em sua plenitude. Hoje nós já pudemos ver a Central de Transplantes, que compõe a Central de Regulação de Leitos, lá funcionando plenamente. Isso foi muito importante para conseguir acompanhar o volume de abertura de leitos e o aumento no número de solicitações diárias para a internação, né? E para tal, houve a contratação de 130 novos profissionais para o setor, entre médicos, reguladores, enfermeiras, profissionais que vão poder melhorar a eficiência na regulação de leitos em nosso estado. Gostaria de terminar essa fala inicial ressaltando que a nossa situação assistencial é crítica, mas ainda não estamos em colapso, como alguns querem fazer crer. Ainda temos capacidade de ampliação de leitos e estamos trabalhando com afinco todos os dias para que essas aberturas se concretizem em assistência melhor para salvar vidas. O governador Paulo Câmara solicitou ao novo ministro da Saúde ontem, o ministro Nelson Tais, o envio de novos respiradores para Pernambuco. Nós hoje estamos enviando um ofício, formalizando esse pedido
e apresentando projeções da necessidade de leitos de Pernambuco ao Ministério da Saúde. Mas, sobretudo, é preciso lembrar sempre que precisamos do apoio da população para que a gente possa ampliar o isolamento social. O índice atual, que está na casa dos 50%, chegou já próximo de 60%. E com esse isolamento de 50%, a curva de casos e de óbitos é mais íngreme do que nós desejaríamos. O ideal é que nós pudéssemos estar tratando ou convivendo com um índice de isolamento social próximo aos 70% ou maior que isso. Gostaria ainda de aproveitar para reforçar que não devemos cair nas fake news. Temos visto algumas dessas fake news ganharem espaço maior do que deviam em redes sociais. Isso só piora a situação, gera estresse, desinformação e atrapalha o discernimento adequado da população. Ressalto mais uma vez o nosso compromisso com a transparência, que tem sido questão central no trabalho desenvolvido no Estado. E reforço a necessidade e o apoio da imprensa, que nos acompanha desde o início, ainda em fevereiro, apoiando e ajudando a fazer a melhor informação chegar aos pernambucanos. Doutor Jailson, por favor, para as suas considerações iniciais. Muito boa tarde, doutor André Longo, boa tarde a todos e todas. Vou fazer, como de hábito, um breve resumo das notícias ou os anúncios feitos no dia de hoje, incluindo aí os anúncios feitos pelo prefeito Geraldo Júlio, um pouco para fazer uma contextualização. Doutor André, o prefeito Geraldo Júlio acaba agora no meio da tarde de anunciar que a prefeitura já garante mais 2 milhões de itens que se somam ao primeiro milhão de itens de equipamentos de proteção individual, portanto, garantidos aqui já em estoque na Prefeitura do Recife, o que nos garante até o final deste semestre, até o final do mês de junho, portanto, até o final do semestre, equipamentos de proteção individual para garantir o atendimento com segurança pelos profissionais da rede de saúde. Só um exemplo desse dado, né, estão no estoque da Prefeitura 450 mil máscaras N95, que são as máscaras apropriadas ao atendimento nas unidades de saúde, quando há o Covid-19, quando há risco de aerosol em situações, por exemplo, nas UTIs, em salas onde há nebulização e outras atividades. Ao todo, 1.346 novos profissionais já foram contratados, né, desde o início da pandemia, então número significativo, 925 desses pela Prefeitura do Recife, 421 pelas organizações de saúde, como o Hospital de Câncer de Pernambuco e a Fundação Professor Martiniano Fernandes, ligada ao IMIP, para que, já na mobilização dos hospitais provisórios, um primeiro já anunciado e em funcionamento na Rua da Aurora, o Hospital Recife Provisório Recife 1, e o segundo, Hospital Provisório Recife 2, as chaves foram entregues à organização social para que possamos ter a operação desse hospital, que tem 420 leitos, até a próxima segunda-feira. Então, um dado importante que tem sido objeto da preocupação e das perguntas frequentes à Prefeitura. Então, recebemos um novo lote de vacinas do Governo do Estado, que foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Então, amanhã, nesta quarta-feira, retomaremos a atividade de vacinação aqui na cidade do Recife, em 150 postos de vacinação nas nossas unidades de saúde. Lembrando que as unidades de saúde que estão fazendo vacinação não estão atendendo pacientes Covid-19, o atendimento dos pacientes Covid-19 suspeitas de síndrome gripal e infecção respiratória tem sido atendidos em unidades centralizadas no território. Queria também fazer um comentário aqui, André. Tem sido algumas notícias a respeito de preconceito contra profissionais de saúde, percebido, por exemplo, em condomínios aqui na nossa cidade. Queria, no diálogo que temos feito junto às instituições de representação, os órgãos de representação de classe, esse tema chegou ao nosso conhecimento através da imprensa também. A gente queria dizer que isso primeiro, não reflete a maioria da população do Recife, que deu inúmeras demonstrações de solidariedade, de apoio e de
de valorização dos profissionais de saúde, e também não tem nenhum sentido prático, obviamente, porque por que se fala de isolamento social? Exatamente porque quem tem o vírus mesmo assintomático, né, e a cada 10 pessoas que têm o vírus, 8 têm sem apresentar nenhum sintoma, isso exige que nós tratemos do distanciamento social como qualquer pessoa que esteja ao nosso lado potencialmente esteja contaminada, infectada com o vírus, mesmo que esteja assintomática. É por isso que todas as medidas de proteção, de isolamento social, de distanciamento social, e para quem precisa, de forma imprescindível, sair de casa, tomar todas as medidas de lavagem de mãos, que nós já nos referimos aqui exaustivamente. O uso do álcool gel, o uso, por exemplo, da máscara de tecido, que também pode ser aceito nesse contexto. Então, queria finalizar apenas fazendo um complemento, dizendo que a gente tem tido também muitas perguntas sobre a questão da capacitação de profissionais. E é evidente que essa mobilização dos profissionais que a gente falou aqui envolve gente mais jovem, gente que talvez tenha menos experiência em lidar com pacientes mais graves. A gente tem sempre falado da importância dos mais experientes estarem ajudando na formação dessas pessoas, mas também a Prefeitura do Recife tem o aplicativo Aprenda em Todo Lugar, exato, que já tem mais de 2.000 visualizações, mais de 500 profissionais fazendo as atividades de educação permanente, com videoaulas preparadas especificamente para que as pessoas tenham melhor conhecimento sobre esta que é uma doença nova. As informações são muito rápidas e o conhecimento vai avançando muito rapidamente, por isso esse tipo de iniciativa também é importante. E talvez, para complementar, não deixar de falar disso, porque eu acho que é uma pergunta importante. Foi feita uma pergunta ao prefeito Geraldo Júlio hoje lá na coletiva. Eu queria aqui desdobrar uma análise disso, que é quantas vidas teriam sido salvas, né, por causa das medidas de isolamento e distanciamento social. Ora, o prefeito explicou que os estudos fazem projeções de quem, doutor André, começou as medidas de isolamento social tarde, de maneira quando o número de óbitos naquela região já se encontrava em franca aceleração. Então, quando a gente faz essa projeção controlada para a diferença de população para a cidade do Recife, a gente percebe, por exemplo, que ter iniciado as medidas de distanciamento e isolamento social, hoje, aqui no Recife, nós temos um pouco mais de 100 mortes pela Covid-19, mas as projeções apontam, caso não tivéssemos tomado as medidas pelo estado de Pernambuco, pela cidade do Recife, em mais de 1.100 mortes teriam acontecido. Então, cerca de 1.000 mortes foram evitadas por causa das medidas de isolamento e distanciamento social. Isso numa visão conservadora, porque se não tivéssemos feito nenhuma medida de isolamento e distanciamento até aqui, portanto, mesmo depois que as mortes começaram a subir, teríamos um número provavelmente muito maior do que esse. Então, aplicar a média de vários exemplos internacionais nos faz chegar a essa conclusão. E um dado importante, nos últimos 10 dias, por exemplo, até a última sexta-feira, do dia 9 ao dia 18 de abril, aqui em Recife, o número de mortes pela Covid-19 tem ficado mais ou menos estável. Varia bastante entre 3 e 9, 3 e 10, mas um dia 10, 2 dias 10, depois cai para 3, para 6, para 7. Isso significa o seguinte, né? A nossa interpretação se essas mortes não estão acontecendo na chamada progressão geométrica, né, que se espera da evolução da doença, é exatamente porque as medidas de distanciamento social, na casa dos 50%, têm feito um efeito positivo. Entretanto, como o doutor André acaba de frisar, poderia estar muito melhor e poderíamos estar numa fase de menor aceleração se esse isolamento social estivesse na casa dos 70%. É por isso que a gente insiste tanto, quando analisa os números, de falar para as pessoas. Os números representam vidas. Distanciamento e isolamento social representa sobreviventes, representa vidas salvas. É fundamental que a gente raciocine sobre isso, lembrando sempre que as medidas de hoje, de distanciamento social tomadas hoje, elas se refletem no número de casos daqui a 7 ou 15 dias e no número de mortes daqui a 3 ou 4 semanas. É fundamental que a gente pense nisso. Vamos dar início às perguntas com Pedro Alves, do G1.
O Rio de Janeiro, assim como São Paulo, começou a testar o uso do plasma de pacientes curados no tratamento de quem tem formas graves da Covid-19. Considerando o aumento expressivo no número de pessoas com quadros de moderado a grave e necessitando de leitos de UTI no estado, aqui também há algum estudo nesse sentido? Jair, quer responder essa? O plasma de pacientes chamados plasma convalescente, que é aquele plasma da pessoa que se recuperou da Covid-19, mas ainda não desenvolveu anticorpos numa quantidade importante, tem sido utilizado experimentalmente em várias partes do Brasil. Eu não tenho conhecimento de algum protocolo que aconteça aqui na nossa cidade, do Recife, por enquanto, mas os hospitais que estão se organizando para fazer o atendimento, hospitais de referência, também têm considerado essa possibilidade. É mais um tratamento que se mostra promissor e que precisa desses estudos para a gente poder saber se vale a pena ou quando vai valer a pena colocar isso para a rotina do atendimento nos hospitais, por exemplo, da Prefeitura do Estado aqui de Pernambuco. Então, não tenho conhecimento de algum protocolo atual, mas estamos acompanhando muito de perto esses estudos que estão sendo feitos em São Paulo com relação ao plasma, assim como em outras partes do mundo também. Fabiane Assunção, da TV Jornal, pergunta: se chegarmos ao pico da pandemia com a curva acentuada, Pernambuco pode precisar de reforço de profissionais, como vimos acontecer em outros países? Bom, Pernambuco já precisa de reforço de profissionais e nós já identificamos isso bem precocemente, quando o governador Paulo Câmara autorizou o concurso, chamada de profissionais do concurso, aí chamamos mais de 1.900 profissionais, ao todo, contando com as seleções simplificadas, tanto para a Secretaria Estadual de Saúde, para a área assistencial, quanto para a UPE, para a área assistencial, quanto para o laboratório central, quanto para a regulação, nós já estamos chamando mais de 5.000 profissionais para fortalecer a nossa rede, tanto de assistência, quanto de regulação, quanto de diagnóstico, de ampliação dessa capacidade de testagem e de diagnóstico. É óbvio que, à medida em que nós nos preparamos para essa ampliação, ela foi dada na ordem de 20%, em torno de 20% da força de trabalho. Reforçando o número, Pernambuco tem em torno de 25.000 profissionais de saúde ativos, aí eu estou me referindo a estatutários, a pessoas que trabalham na rede própria, fora aqueles profissionais que trabalham em unidades também do Estado, sob o regime de gerência das organizações sociais em algumas dessas unidades. Então nós nos preparamos com 20%, estamos respeitando o nosso protocolo, em uma portaria nossa relativa a testagem e afastamento profissional, afastamento daqueles profissionais com mais de 70 anos, afastamento de profissionais com mais de 60 anos e comorbidades da linha de frente, podendo compor uma outra linha de retaguarda. Então nós estamos fazendo isso, afastando também todos aqueles que são notificados com sintomas gripais, até que a gente tenha o esclarecimento diagnóstico, e aí dizer a importância da prioridade de testagem desses profissionais. Nós estamos chegando a praticamente 1.800 profissionais já testados, que é um número bastante expressivo. Eu já me referi aqui, mais de 1.000 deles foram confirmados e afastados. Esse número ele não é muito diferente de números de outros países, de outros estados também. Agora precisa testar, Se você não testar, se você não enfrentar a necessidade da testagem, pode ser que você não tenha profissional com caso confirmado. Aqui nós preferimos encarar a realidade, nós preferimos respeitar o profissional. Eu tenho dito que quem respeita, testa o seu profissional, para que possa conduzir a situação de epidemia com segurança, tanto afastando no momento correto esse profissional, quanto fazendo com que ele possa retornar em segurança para a linha de frente, para atender a população, que é o mistério, que é o compromisso maior dos nossos profissionais. E aí, aproveitando, inclusive, porque me esqueci na abertura, que também me reuni, em especial, com as entidades representativas dos médicos, do Sindicato dos Médicos, do Conselho Regional, na manhã de hoje, e eles manifestaram
a preocupação com algumas atitudes que têm sido relatadas, né, de alguma repulsa, algum tipo de preconceito, né, é uma palavra até complexa de falar, né, em relação a profissional de saúde, né, e aí a gente estende aqui a todos os outros profissionais de saúde, né, a voz do Estado, a voz do governador do Estado, né, de todo o apoio a esses profissionais e pedir, né, até com uma certa perplexidade, que a gente possa estar encontrando esse tipo de comportamento, né, no momento em que a gente só tinha que estar efetivamente reconhecendo, né, o papel histórico dos profissionais de saúde, né, no enfrentamento dessa epidemia, arriscando suas vidas, arriscando sua integridade, né, mas demonstrando compromisso, né, inequívoco, inadiável, né, com as pessoas. Assim se formaram. A gente tem visto, inclusive, Jailson, você deve ter visto também, né, várias manifestações de compromisso dos jovens que ainda estão se formando. Amanhã mesmo vai ter a formatura, nós vamos participar da formatura da turma de medicina da Universidade de Pernambuco, né, vamos chamá-los a compor, né, o esforço de enfrentamento à Covid-19, né, junto com o governador Paulo Câmara. A gente acredita muito, né, na força e no compromisso dos profissionais de saúde nesse momento em que tanto precisamos deles na linha de frente. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio, pergunta: como está a previsão para a abertura de mais novos leitos de UTI pelo Estado e a aquisição de novos respiradores? Dos kits de equipamentos necessários para a montagem de leitos, o que já chegou do Ministério de Saúde e o que está para chegar nos próximos 15 dias? Bom, em relação a isso, eu até fiz referência na abertura. Ontem nós tivemos uma videoconferência dos governadores do Nordeste com o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, Nelson Tais. Foi o primeiro contato com o ministro. Ele ouviu bastante, né, todas as questões que foram levantadas pelos governadores. Nós, como secretários estaduais que estávamos dando apoio, ficamos, né, de traduzir todas as questões que foram colocadas lá num documento, né, para que a gente pudesse projetar nossas necessidades. Foi feito um apelo no sentido de que respiradores possam ser enviados com a maior rapidez possível, né, bem como todos os kits que estão previstos para os estados, em especial para aqueles estados que estão em situação mais crítica, é o nosso caso. Nós temos dito isso, nós temos leitos projetados, mas nós precisamos de equipamentos. Esses equipamentos, por exemplo, podem permitir que a gente chegue aos 100 leitos no Hospital Alfa, a 40 leitos de UTI na Hospital Brits, já aprofundando nos próximos dias. Está hoje, nesse momento, dependendo fortemente da aquisição de equipamentos, e o Ministério da Saúde ficou de fazer uma resposta até a próxima quinta-feira. Há uma expectativa de uma nova rodada de conversa para que a gente possa estar colocando. Mas respondendo objetivamente para a pergunta de Cíntia, nós recebemos, nos primeiros dias de abril, 10 leitos, 10 kits, ou seja, 10 leitos completos de UTI. Quando eu falo leito completo de UTI, eu estou me referindo a respirador, a monitor, a cama, todos os acessórios que compõem, né, o leito de UTI. E também, nesse kit, ele vem inclusive com a manutenção desses equipamentos. Então, nós recebemos 10 leitos de UTI completos. Neste final de semana, já por iniciativa do novo ministro, a quem a gente agradece, houve um esforço de enviar mais 20 respiradores, 10 respiradores de transporte mais simples e 10 respiradores mais complexos, dos melhores respiradores que a gente tem acesso no Brasil. Então foram mais 20 respiradores. E há uma expectativa nossa de que até a próxima quinta ou sexta-feira, mais 10 kits estejam completos lá em São Paulo, e há um compromisso do governador Paulo Câmara, já assumido com a empresa que fornece esses kits, da gente enviar um avião para pegar esses kits, porque para nós, o nosso compromisso é colocar em atividade o mais rápido possível
esses equipamentos que chegam a Pernambuco. Então, por isso que chegaram respiradores no final de semana, a gente já colocou em operação no próprio final de semana no Hospital Alfa. Então, a nossa ideia é que a gente possa mandar buscar esses respiradores e que mais respiradores, e aí eu estou falando de respirador, porque especificamente ele é o item hoje que mais nos falta aqui, nós temos conseguido, e aí é pelo esforço nosso próprio aqui, tanto fazendo conserto de respiradores que estavam com problema de manutenção, e aqui agradecer a todas as empresas parceiras que têm ajudado nesse esforço concentrado. Nós já conseguimos colocar 70 respiradores nesse esforço em atividade, aí agradecer ao Senai, à Quesa e a várias outras empresas que têm feito um esforço concentrado para a recuperação desses ventiladores. Pernambuco tem também comprados 100 respiradores à empresa chamada Intermédia. Essa empresa ela é a mesma empresa que fornece respiradores para o Ministério da Saúde. Nós estamos em contato também com o ministro para que ele possa liberar esses respiradores, porque a empresa afirma que não nos entrega, porque tem que priorizar as entregas do Ministério da Saúde. Nós entendemos que esse esforço hoje, ele pode ser reconhecido pelo Ministério da Saúde, liberando esses 100 respiradores para Pernambuco. Eles podem fazer uma diferença muito grande em salvar vidas aqui no nosso estado. Nós estamos em contato com o ministro para que isso possa ser liberado, para que a gente entre na ordem de prioridade de entregas. Já era para ter havido, pela nossa relação contratual com essa empresa, a entrega de 30 respiradores até o dia de hoje. Aliás, até o dia de ontem, segunda-feira. Hoje, já terça-feira, já era para nós estarmos instalando esses 30 respiradores pelo nosso cronograma, o que infelizmente não se concretizou, e a informação da empresa é que não nos entrega porque o compromisso prioritário dela é com o Ministério da Saúde. Nós entendemos que nesse momento, esse esforço ele pode sim ser priorizado para Pernambuco, e nós estamos em contato com o Ministério para fazer ver à empresa que essa entrega para Pernambuco deve ser honrada, para que a gente possa colocar esses respiradores em operação. Então, hoje, nós chegamos a mais de 300 leitos em operação. Nós temos a expectativa, ao longo dos próximos 10 dias, até o final do mês, de colocar mais 100 leitos em operação, chegando aos 400 leitos em operação. E, a partir daí, vai depender muito da chegada de respiradores, e aí eu estou me referindo a esses 100 respiradores, e estou me referindo ainda à compra de respiradores que nós fizemos através de compras internacionais junto à China, no montante de 250 respiradores, que poderiam ainda vir se somar a esse esforço, ampliando a nossa capacidade de leitos de terapia intensiva para mais de 650 leitos de terapia intensiva, ou leitos de enfermaria com suporte de respirador, ou leitos de estabilização, que podemos abrir para salvar vidas, que é o nosso compromisso maior. Então, todos os esforços do gabinete de enfrentamento aqui no Palácio todos os dias trabalhar a perspectiva de abertura de leitos. É por isso que a gente não aceita, nesse momento, ainda se falar em colapso do sistema. Nós estamos todos os dias abrindo leitos, nós temos condição de suporte à vida nos nossos pronto atendimentos. É fato que alguns desses pacientes, como eu disse ontem, nós não vamos esconder, poderiam estar melhor assistidos se já estivessem numa UTI, mas nesse momento, o suporte à vida pode ser conferido da melhor maneira possível, e a gente está fazendo um esforço para garantir isso, em qualquer local onde os pacientes estejam sendo atendidos. Há um compromisso muito forte e, obviamente, nós queremos estar ampliando ainda mais a nossa capacidade instalada de UTIs, de enfermarias, para estar absorvendo o maior número desses pacientes. Estamos contando com o apoio forte do Recife, que também acelera o seu ritmo de abertura de leitos, para dar suporte ampliado a esse esforço. Também temos a expectativa de que outros municípios da região metropolitana também possam
abrir seus leitos, já anunciaram, né? A gente precisa muito também desse esforço complementar, né, de vários municípios que já anunciaram fazer esse esforço para que a gente possa, todos juntos, o SUS somos todos nós, né, dar resposta. E pedir, mais uma vez, sempre o apoio de vocês, da população pernambucana, podendo confirmar o seu compromisso de isolamento social para que a gente tenha menos uma pessoa na fila, menos uma pessoa precisando de UTI, menos uma pessoa precisando de enfermaria. Isso depende de nós que estamos fazendo o nosso esforço, mas depende também de vocês ajudando nas medidas de isolamento social. Débora Álvares, do HuffPost, pergunta: a partir dos dados da taxa de ocupação hospitalar, dá para dizer que o sistema está entrando em colapso? E o que exatamente isso significa? Como ficam os atendimentos a outras doenças? Bom, eu acho que já me referi a isso, as perguntas hoje estão um pouco repetidas, né? A gente já falou sobre essa questão de que a gente acredita, né, muito na força de resposta da medicina pernambucana, né, do conjunto de estruturas, de equipamentos públicos que estão abertos à disposição da população para dar resposta, nas nossas UPAs, nas nossas policlínicas. Então há um esforço concentrado de todos para que a gente possa salvar vidas. Então a gente não acha que a palavra colapso seja adequada nesse momento, diante da expansão de leitos, diante da perspectiva. Pontualmente nós estamos numa situação crítica, mas temos condição ainda de superar. Mas é importante que todos compreendam que essa situação é crítica e que precisamos nos mover no sentido de melhorar esta situação. Bom, em relação aos atendimentos a outras doenças, nós estamos focados também, temos visto, nós não estamos aqui absolutamente só cuidando de Covid-19, nós estamos focados nos outros problemas. É fato que a gente tem uma redução na procura das nossas emergências por outras situações. Nós estamos ampliando, e preocupados com a questão do teleatendimento, das doenças crônicas. Nós vamos dar resposta para essas questões também, acho que é fundamental isso. Mas hoje, as nossas emergências, por conta da diminuição da circulação, da diminuição dos acidentes de transporte terrestre, têm trabalhado num patamar de atendimento menor do que aquele que a gente vê na nossa rotina. Então, gerando, inclusive, alguma ociosidade em alguns leitos que a gente tem procurado aproveitar, ocupar para a Covid-19. Então, esse é um processo dinâmico, que a gente tem acompanhado e tem visto. Então, nós estamos focados, por óbvio, na pandemia, na epidemia da Covid-19, mas sem descuidar de outras patologias que precisam de atenção do sistema público de saúde. Doutor Jailson. De acordo com a pergunta do Carlos Madeiro, com a pergunta da Débora Alves, fazer um destaque aqui para a importância da atenção primária à saúde, das unidades de atenção à saúde da família, das equipes de saúde da família, das UPinhas, por exemplo, aqui na cidade do Recife, que exercem um papel importante também no controle das doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes. Nós sabemos que essas doenças são fatores de risco para casos graves de Covid-19, então, e precisam ser também acompanhadas. Então, há uma atenção da rede de saúde do Recife também na direção disso, além da questão da saúde mental também, há iniciativas no sentido de que a gente possa ter as doenças crônicas, as pessoas que precisam, por exemplo, tomar medicamentos por muito tempo, a necessidade de revalidação dessas receitas para que não tenham descontinuidade do uso da sua medicação. Tudo isso tem sido também uma preocupação para que a gente evite que as pessoas também adoeçam de outras causas. Embora é tão profundo o impacto da pandemia da Covid-19 na vida comum, no cotidiano das pessoas, que nós precisamos então manter aceso, nos manter atentos às necessidades de saúde de outras ordens. E uma das coisas que Recife tem procurado fazer nas policlínicas, por exemplo, é uma dupla porta de entrada. Pacientes que são respiratórios sintomáticos, que possam vir a se tornar um caso confirmado de Covid-19, portanto um caso suspeito,
tem uma entrada diferente daquela que é a entrada das pessoas que vão ali tratar de um acidente, de um evento relacionado, uma apendicite, outra doença, um infarto, outra doença que possa acontecer. Então, as vias de entrada são distintas e isso tem ajudado ali na organização das nossas policlínicas daqui no Recife. Carlos Madeiro, do UOL, pergunta: com a criação de uma fila de espera de pacientes graves para a UTI, a Secretaria criou algum protocolo para atendimento a esses pacientes na ausência de respirador? Que medidas podem ser tomadas para esses pacientes que estão aguardando vaga? Já me referi a isso. Nossas unidades de pronto atendimento, nossas policlínicas, nossos hospitais regionais, eles compõem salas de estabilização que possibilitam, né, que você possa prestar uma atenção de maior complexidade para esses pacientes que precisam e pode então dar o suporte à vida necessário para que esses pacientes possam suportar por algum tempo para uma eventual transferência. Então essas portas abertas de emergência, normalmente elas contam inclusive com respirador. Nós estamos num processo de implantação agora, para se ter uma ideia, de 115 novos respiradores, que são respiradores dos mais simples, para essas portas de entrada, para as UPAs, né, para nossas estruturas de hospitais regionais, para que a gente possa dar um suporte à vida mais adequado, né, nessas portas de entrada das nossas emergências. Nesse momento, os respiradores, inclusive, já foram distribuídos e estão sendo complementados com alguns circuitos que nós estamos providenciando e também com o treinamento adequado para que os profissionais possam estar dispondo de mais esses equipamentos. Mas todos eles já têm um quantitativo de respiradores, já têm uma estrutura para que possa dar suporte à vida a essas pessoas mais graves que por vezes chegam às nossas portas de emergências, muitas delas com estruturas, inclusive de salas vermelhas nos principais hospitais, né, que quando a gente chama de sala vermelha, é uma sala que equivale praticamente a uma unidade de terapia intensiva, é um centro de tratamento intensivo, que tem lá monitor, tem respirador, tem todos os elementos que compõem. Obviamente que o desejável é que as pessoas não passem tempo maior ali naquela estrutura, porque tem que abrir espaço, inclusive, para que se chegue outro paciente naquela condição, e aí, né, a gente não pode gerar uma demora maior nessa permanência ali. O desejável é que a gente consiga estar rodando. Nesse momento a gente tem conseguido fazer essa rotatividade, por isso que a gente, até porque estamos abrindo novos leitos, né? Então é preciso entender que o processo de regulação e o processo de gestão desses leitos, ele é extremamente dinâmico, né, para que a gente possa perceber, né, toda essa dinâmica do sistema de saúde com um único objetivo, que é o objetivo de salvar vidas, né, para que a gente possa enfrentar a Covid-19 com dignidade. Doutor Jair, você quer complementar alguma coisa? Alguém aí, por favor. Lara Cavalcante, do Petrolina FM, pergunta: essa taxa de ocupação de mais de 90% tem sido muito questionada. Em um momento de pandemia, onde devem ser contabilizados leitos SUS e leitos da rede privada, esse número divulgado se afasta da realidade? Esse número pode ser melhor explicado? Incluem aí também os leitos de todo o interior ou só da capital? É preciso dizer que quando a gente está falando dessa ocupação de leitos, são leitos preparados para a Covid-19. Nós temos um conjunto muito maior de leitos, mas que estão justamente dando suporte às outras situações que não deixaram de existir, né, nesse momento. Então nós continuamos tendo os casos de AVC, nós continuamos tendo os casos de infarto, nós continuamos tendo, apesar de diminuídos, mas os casos de acidente de transporte terrestre, acidente de moto. Então a gente tem um conjunto de outros leitos que não são leitos preparados para a Covid. Então o Estado destinou uma parte desses leitos que estavam ociosos na sua rede pública para a Covid-19, abriu novos leitos em unidades, tanto unidades próprias, quanto em unidades
que nós requisitamos, como a Brits de Albuquerque, quanto o Hospital Alfa, em Boa Viagem, tanto quanto também providenciamos a abertura de leitos em hospitais privados filantrópicos e hospitais privados puros. Ontem eu me referi aqui a 50 leitos abertos já em hospitais como Santa Joana, São Marcos, Português, que antes não tinham essa assistência para o Sistema Único de Saúde e que hoje se somaram a esse esforço. Então nós estamos contando, quando a gente fala nessas taxas que de 99%, 90%, quando a gente estava falando desses números, a gente está falando de todos os leitos que estão à disposição do Sistema Único de Saúde para o tratamento da Covid-19. Aí volta aquela discussão que a gente teve lá no começo. Não só para aqueles que têm confirmação laboratorial de Covid-19, mas todos os quadros que se encaixam em síndrome respiratória aguda grave, que são suspeitos ou confirmados da Covid-19. Esses compõem este conjunto de pacientes que a gente não pode, por óbvio, distingui-los no acesso à terapia intensiva. Então, compõem esse conjunto de pacientes e obviamente nós estamos falando sim, da capacidade instalada da capital e do interior do estado, quando a gente se refere a esse percentual de ocupação de leitos. Juliana Guiar, do Diário de Pernambuco, pergunta: sobre as ocupações das UTIs de hospitais públicos, é possível falar como está a ocupação de cada hospital? E sobre as UTIs de hospitais privados, há alguma previsão para divulgar as vagas disponíveis? A Secretaria de Saúde ficou de fazer a contagem. Está sendo feita? Nós temos hoje, para dar 99% de ocupação, significa que quase todas as UTIs estão com sua lotação em hospitais plena, cheia, com 100%. Algum ou outro hospital tem uma dinâmica de alta de UTI, ou mesmo de óbito de algum paciente desse em UTI, gerando vagas. Isso é uma constante, está em constante dinamismo, e vagas e pessoas que estão numa UPA ou numa policlínica estão sendo deslocadas naquele momento em ambulância para a ocupação desses leitos. Então, esta rotatividade e esse dinamismo que é a cada hora. Então, essa taxa muda. Por exemplo, quando você abre 10 leitos, às vezes essa caixa sai de 99, vai para 97, 96, você abre mais 10, cai um pouco, daqui a pouco tem doente na UPA, o doente ocupa aquela vaga. Então, isso é de um dinamismo muito forte e é uma taxa que varia a cada hora. A gente está escolhendo um número aqui do dia para trazer para vocês. Mas a gente abriu a coletiva com o número. Hoje, nesse momento, em uma hora e pouco, esse número já pode efetivamente ter mudado, tanto no sentido de que tenha doentes se deslocando para a ocupação desses leitos. Nós temos contado com o apoio da iniciativa privada nas informações. A nossa central de regulação montou uma instrução normativa para essas informações, que nós devemos estar colocando em prática ainda essa semana, para que a gente possa ter, com uma maior clareza, a ociosidade de todos os serviços do Estado. Isso é uma demanda, inclusive, do Ministério da Saúde, que nós conheçamos todas as nossas possibilidades de ocupação de leitos e de ociosidade, tanto na rede pública, na rede privada conveniada, seja ela filantrópica, seja ela privada pura, mas também na rede privada de planos de saúde. Lembrando que é uma responsabilidade grande, das operadoras de planos de saúde, aquelas que têm planos de saúde aqui no Estado, em garantir também para a população que tem plano de saúde a oferta adequada desses leitos. E a gente está falando aí de 1.300.000 pessoas em Pernambuco que têm plano de saúde, e que precisam garantir também a efetivação da assistência quando esses pacientes têm algum problema. E alguns hospitais, a gente sabe, hospitais privados, que também estão com um índice de ocupação altíssimo, já com a Covid-19. Já isso, pode falar, com vontade. Deixa eu só fazer talvez um complemento, dizendo que quando
lembramos aqui da questão da Prefeitura do Recife. Há 3, 4 semanas atrás, o número de leitos de UTI da Prefeitura do Recife, né, para esta finalidade, era 0. Né? Nós não tínhamos, obviamente, a pandemia exigiu essas providências. Então, quando o recorte dos leitos da Prefeitura do Recife é divulgado, leve em consideração o número de leitos que é aberto, num horizonte de muita rapidez, né, com 27 dias, entregamos o segundo hospital provisório, que vai ter na sua capacidade plena 100 leitos de UTI, o primeiro hospital provisório com 20 e poucos dias, já em atividade. Então, o primeiro hospital provisório já tem pacientes internados, e às vezes há uma diferença entre o número de ocupação de leito da Prefeitura do Recife com o que é apresentado aqui pelo Governo do Estado, exatamente pelo dinamismo desses números. A gente abre, por exemplo, leitos, coloca na Central de Regulação, a Central de Regulação do Estado visualiza esses leitos, à medida em que a possibilidade das equipes, né, da própria capacidade instalada no hospital e acrescentando leitos, você pode ter ali, no intervalo de horas, né, o número de ocupação que precisa ser, então, alinhado. Né? Isso acontece porque nós estamos em plena criação e gestão de novos leitos a cada dia, como o doutor André tem dito, tanto o esforço do Estado de Pernambuco como na cidade do Recife. Então, o que é importante como principal mensagem, né, que às vezes essa é a dúvida, não é um problema grave, é um problema gravíssimo. Nós já temos um número importante de pessoas precisando e tendo as suas vidas salvas nos respiradores que foram mobilizados, né, e nos leitos de UTI de poucas semanas para cá. Isso é um fato. O segundo fato é que há um esforço, ainda temos aqui, buscado, e temos uma capacidade de geração de novos leitos muito grande para que a gente possa diminuir o impacto global dessa sobrecarga sobre o sistema. E muito importante. E por que isso é tão importante? E de novo, vou falar de isolamento social. Se todo mundo adoecesse ao mesmo tempo, precisasse do mesmo leito de UTI ao mesmo tempo, não tinha leito para todo mundo. E é o que tem acontecido em outros lugares. Se a gente consegue diluir essa necessidade ao longo do tempo, é preciso lembrar que uma semana, 15 dias em média depois de um internamento em UTI, aquela pessoa recebe alta recuperada. Né? Quando há sobrevida na UTI, e a UTI é capaz de salvar muitas vidas. Então, quando essa pessoa recebe alta, abre-se uma nova vaga, simplesmente pela desocupação daquele leito. Então, na medida em que a gente espaça ao longo do tempo o número de casos graves, isso permite que os leitos existentes, somados aos leitos novos, que têm sido feitos em velocidade muito importante aqui no Estado e na Prefeitura do Recife, possam dar conta de salvar ainda mais vidas. Então, 15 dias pode parecer pouco, mas é exatamente quem se internou há 15 dias atrás e tem alta agora, gera a oportunidade de uma nova pessoa também ser internada e ter sua vida salva naquele leito de UTI. Daí porque há uma pressão sobre o crescimento do número de leitos e mais também sobre o espaçamento, né? A divisão, a diluição dessas pessoas que precisam desses leitos ao longo do tempo. Alexandra Torres, da Rádio Jornal, pergunta: falamos muito sobre a falta de máscaras para profissionais que atuam na frente de atendimento aos pacientes da pandemia no país inteiro, mas temos recebido denúncias de, além de máscara, falta também de capotes adequados e permeáveis. Como está esse abastecimento em Pernambuco? Veja, nós já distribuímos, né, mais de 9 milhões de equipamentos de proteção individual. Nós temos a informação de que deve estar chegando até a próxima quarta-feira mais um lote de equipamentos de proteção individual fornecidos pelo Ministério da Saúde. Nós temos conseguido comprar equipamentos. É fato que há dificuldade, né, de alguns desses equipamentos. O governo federal já reconheceu, o capote é um desses itens em que a gente tem encontrado maior dificuldade de disponibilidade, em especial os capotes de melhor qualidade, porque há muito capote que você compra pensando que ele é de fato impermeável, né? E quando se faz o teste na chegada, tendo em vista a necessária agilidade para fazer a compra, por vezes você não está tendo acesso, e essas compras têm sido feitas em locais muito distantes, até para você fazer prova, né, e fazer análise prévia do material tem sido difícil. A gente tem, por vezes,
recebido materiais, inclusive de doação mesmo, que não tem aquela qualidade que é desejada para o capote, que precisa, como eu disse, ser impermeável. Isso tem gerado alguma discussão, porque às vezes um serviço inadvertidamente recebe uma doação, coloca um capote para funcionar, aquele capote não pega. Aí, outro dia nós fomos surpreendidos, não foi a secretaria, por óbvio, que distribuiu capa de chuva, mas alguém apareceu com a capa de chuva, aí vem o sindicato, faz um alarde. Isso não partiu da secretaria, tá? A gente tem procurado entregar os materiais com o máximo de qualidade. Naquele mesmo hospital, acho que foi até o Hospital Oswaldo Cruz, naquele mesmo dia a secretaria já tinha entregue lá uma cota de 500 capotes, houve uma demora na distribuição. Isto é da dinâmica de um processo crítico. Nós estamos tendo uma situação crítica, né, na assistência à saúde, no país inteiro, uns mais, outros menos. Todos nós estamos ávidos por fazer compras desses equipamentos de proteção individual, porque o nosso compromisso é com a segurança dos profissionais. Queremos entregar os melhores materiais para os nossos profissionais, como todos querem, mas há algumas dificuldades pontuais que a gente precisa reconhecer. Pernambuco tem, por determinação do governador Paulo Câmara, é um compromisso com fazer, né, esse suporte, a segurança dos profissionais. Não está faltando recurso nenhum para isso, tá certo? Nós estamos tendo acesso a todos os orçamentos, aos recursos necessários. Há sim uma dificuldade que, por vezes, você não consegue vencer a resistência. Muitas vezes você é colocado diante de preços exorbitantes para fazer algumas dessas compras. A gente tem procurado, fazer as melhores aquisições, mas por vezes há alguma dificuldade na logística, e acabam indo para a imprensa algumas informações até equivocadas, que acabam levantando uma condição que é pontual para uma condição de generalização, que é muito ruim. Quero dizer que a secretaria em nenhum momento distribui capa de chuva, tá certo? Para profissional de saúde. A gente tem um compromisso de distribuir os melhores materiais, embora até há quem diga, algumas CCIHs até dizem que usando com o capote a capa de chuva isso poderia até ser aceitável, mas não é o padrão que nós recomendamos, para a utilização pelos profissionais, tá? Então é preciso deixar bem claro que nós já distribuímos mais de 9 milhões de EPIs. Nós estamos, inclusive, discutindo com o Polo de Confecções de Santa Cruz para ver se fornece, o insumo, que é o material necessário para fazer esses capotes impermeáveis, para que a gente possa estimular até o nosso mercado local. Mas a gramatura, desse material precisa ser uma gramatura próxima de 50 ou superior à gramatura 50. Isso exige um material especial que precisa ser adquirido por esses fabricantes aí do Polo de Confecções. Nós temos procurado nos mover, mas capote realmente, talvez dos itens que a gente tenha hoje dificuldade, seja um dos mais difíceis, mas nós temos conseguido comprar. Hoje mesmo nós fizemos uma compra de mais de 100 mil capotes descartáveis, para que a gente possa estar fazendo o fornecimento. Então, há um abastecimento logístico, desses equipamentos de proteção individual. Máscaras, que já foi um grave problema, máscara N95, por exemplo. Hoje a gente tem conseguido um mercado muito mais, tem percebido o mercado muito mais sensível para as compras, Então, a gente tem conseguido fazer a compra das máscaras mais sofisticadas com maior facilidade a partir da abertura do mercado chinês. Nós temos fabricação de máscaras cirúrgicas, descobrimos inclusive isso aqui na própria cidade. Nós estamos com praticamente toda a produção, de fábricas locais aqui, de máscaras com uma boa referência técnica. Então é isso, é uma luta realmente, acho que é uma luta de todos nós, Jailson,
para estar fazendo compras todos os dias. A gente recebe relatório de compra, entrega, distribuição. Isso tem sido feito a partir de um sistema logístico no nosso Saúde Log. Hoje, para se ter uma ideia, nós recebemos mais 10 mil face shields, que é os protetores faciais. Nós queremos distribuir para todos os profissionais, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros. Cada um tem, inclusive, a sua, não ficar mais nem no hospital, para que cada um possa ter o seu face shield, possa fazer dele, né, a sua ferramenta de proteção também. A gente vai começar a fazer a distribuição para individualizar, inclusive, com o profissional, esses protetores faciais. Doutor Jailson, quer complementar alguma coisa? Eu sei do esforço também que a Prefeitura tem feito para esses materiais. Um esforço enorme, e eu queria aproveitar a sua deixa para corrigir aqui, recebi da assessoria um puxão de orelha, que eu me referi a 2 hospitais de campanha. Na verdade, entregamos, o prefeito Geraldo Júlio entregou em 27 dias, 5 hospitais de campanha, sendo 2 hospitais provisórios, com estrutura montada especificamente para atendimento à Covid-19, que prevê leitos de UTI. Então, só aqui corrigindo, para não ficar a informação incompleta. E exatamente, nós falávamos disso no início, o fato de o governo do Estado, da Prefeitura do Recife nós temos nos antecipado, às vezes, quando comparado a outras capitais do Brasil, outras regiões do Brasil, nós tivemos um pouco. A dificuldade foi muita, foi enorme, tem sido grande e ela é permanente, mas a antecipação ajudou a que hoje nós pudéssemos estar falando de que em Recife temos EPI, equipamento de proteção individual, garantido até o final do mês de junho, e mais remessas que já foram compradas chegando aos nossos estoques. Então, essa é uma preocupação permanente que vem lá do começo do nosso plano municipal de contingência e resposta rápida à Covid-19. E é fundamental, claro, que a gente precisa ter atenção imensa. Imagine o desafio logístico, né? Se Recife já tem aí muitas unidades centralizadas que a gente precisa distribuir EPI, fica imaginando no estado, com toda a sua complexidade, o número de unidades, o número de municípios, a quantidade e a logística de não fazer faltar esses equipamentos por uma questão de transporte, por exemplo. E isso certamente é um desafio imenso, mas, sobretudo, aqui fica registrada essa preocupação também do município do Recife. Elton Ponce, JC Online, pergunta. O governo de Pernambuco tem planejado a saída gradual do isolamento social? Há algum plano sendo elaborado para isso? E quais são os dados que podem sustentar essa saída gradual? Bom, acho que essa é uma das questões fundamentais que precisa ser abordada no momento certo. Nós não temos, nesse momento, uma expectativa de brevidade para esse momento. Esse momento, o ideal é que ele possa ser conduzido como um plano nacional, respeitadas algumas especificidades locais. A gente tem expectativa de poder estar discutindo isso, inclusive com o novo ministro da Saúde, né, para que a gente possa sair dessa situação, a normalidade possível, com toda a segurança que a situação requer. Eu tenho me referido que uma saída brusca do isolamento social pode levar a uma tragédia nacional diante das evidências que nós temos sobre os números e a curva de aceleração epidêmica que ainda estamos nela. É preciso ter muito cuidado com isso. Pernambuco tem especialistas, né, na área socioeconômica, na área epidemiológica, que nós estamos ouvindo, para que a gente possa ter firmeza e segurança diante da situação dinâmica como que a gente possa escolher o melhor momento para a retomada. Todos nós queremos a retomada para a normalidade que será possível. Eu não me engano, acho que ninguém deve se enganar, que a normalidade que nós encontraremos no futuro não será a normalidade que nós tínhamos no passado. Nós vamos ter que mudar comportamentos, mudar hábitos. Acho que isso é uma condição que todos nós temos que começar a refletir sobre ela para um futuro breve. Esperamos que seja o mais breve possível, que nós possamos passar pelos dias tormentosos que teremos, né, com o máximo de segurança e dignidade, né, com o Sistema Único de Saúde
podendo dar respostas, né, para aqueles que precisam dele, para que a gente possa salvar o máximo de vidas diante dessa pandemia. A última pergunta de hoje é de Fábio Calado, da TV Clube. O governo do estado já tem um número atualizado dos profissionais de segurança que foram testados, confirmados e descartados? Os números que nós temos até agora são de 225 testes, com 12 confirmações. É importante lembrar que parte desses 12 já estão finalizando a quarentena e devem retornar aos postos de trabalho nos próximos dias. Estamos encerrando mais uma coletiva de imprensa do governo do estado de Pernambuco. A entrevista completa vai estar disponível no YouTube do governo de Pernambuco. Boa tarde.